Olá, minha gente, tudo bem nesse sábado? Eu espero que sim. Espero que o sábado esteja transcorrendo dentro de uma certa tranquilidade, uma certa harmonia e muita sabedoria. É sempre a mensagem das minhas corujinhas. No vídeo de ontem, a Wanda Cunha, ela fez um comentário maravilhoso. Ela fez vários comentários, eu estou pensando esse, porque ela reconheceu, não é? Possivelmente depois de uma certa reflexão, que é bom a pessoa ter coragem, é necessário ter coragem, porque sempre durante a existência a gente vai ter que tomar determinadas posturas fáceis, mais ou menos, e difíceis. Então, para isso é preciso exercitar a coragem desde as pequenas coisas, porque as pequenas coisas são aparentemente corajosas numa visão geral, mas cada um particularmente é que sabe o quanto custa tomar uma determinada decisão. Então, ela também diz que ainda bem que eu estou conseguindo vender minhas bonecas. Ainda bem que eu estou conseguindo vender minhas bonecas, mas eu sofro. Eu sofro e quem gosta de boneca sabe o quanto é dolorido esse posicionamento, essa postura, essa decisão de desapegar das suas bonecas. Principalmente porque a experiência que eu tenho é que antes eu me desfazia da minha coleção de bonecas para adquirir outras. Tanto é que foi isso que eu fiz com as minhas bonecas de loja. Só ficaram esses dois aqui e mais duas que não conseguiram ser vendidas. O pessoal teve medo, não quis, pelo fato delas serem branquinhas. E esses daqui porque estavam com o corpo deteriorado, estragado, eu havia colocado dentro de uma caixa e acabei esquecendo. E foi nesse ano que eu descobri os dois dentro da caixa e que pedi para fazer um novo corpinho. E tá aqui eles, inclusive eles vão entrar na história de hoje, no nosso vídeo. Mas uma coisa é você se desfazer daquilo porque estava profundamente encantado por outro estilo de boneca, que foi o caso. Eu me desfiz das minhas de loja para começar a comprar bebês reborns. Depois eu me desfiz da minha primeira coleção de bebês reborns para começar a colecionar, ter capital para comprar um outro estilo de reborn mais realista, mais aprimorado. Então aí tudo muito bem. Mas agora eu estou me desfazendo para outros compromissos e não mais bonecas. Então, daí dá para vocês mensurarem o quanto está sendo difícil agora, dolorido, me desfazer dessas bonecas. Eu estou reduzindo aos poucos a minha coleção e não estou repondo e nem vou mais poder repor, uma vez que o dinheiro está sendo destinado para outro caminho. E aí, doer dói muito. O que é que eu faço? Fico chorando? Não, minha gente. A minha estratégia no momento, com essa experiência que eu estou tendo agora, como eu disse, diferente das anteriores, é que eu estou voltando mais a minha atenção para outras coisas, outra coleção, porque aí isso vai fazendo com que eu me readapte à nova realidade. Por isso que vocês estão me vendo investir mais intenção, investir mais vídeo, investir mais a presença dos livrinhos de história, porque eles estão ocupando aquele vazio que me desfazer das minhas bonecas, já em parte, está me deixando. E aí a gente sempre tem, a gente deve pelo menos, não sei, cada um tem sua estratégia, mas a gente sempre deve procurar ter uma estratégia de sobrevivência, porque senão a gente afunda. Vai ficar sentindo muita falta daqueles que estão sendo desapegados e sem nenhum novidade, que seja uma novidade para repor. Então, eu estou cada vez mais
utilizando as bonecas que eu tenho, que estão ainda comigo, juntamente com as historinhas, porque acaba, de certa forma, preenchendo aquele local dolorido, servindo como curativo. Vocês costumam fazer isso? Quando vocês perdem alguma coisa muito querida, substituir por outra coisa ou igualmente querida, ou que vocês estão trabalhando para que ela se torne tão amada quanto aquela que você teve que se desfazer? Pense um pouquinho nisso. E aí, pessoal, hoje, como eu estou muito saudosista, eu tô com saudade das minhas bebês que se foram. Eu tô morrendo de saudade, eu digo para vocês. Mas aí eu aproveito para mostrar um livrinho de historinha, fazer uma pequena comparação daquilo que foi meu no passado, não o livro em si, mas a época, a experiência com aquilo que é hoje. Digamos assim, vamos entrar de fato no assunto. Vou botar minha corujita aqui, da sabedoria, já que a gente acaba, afinal de contas, tratando de sabedoria de vida mesmo, não é? Sabedoria essa que é a idade que proporciona pra gente, idade mais experiência. Só a idade não vai fazer milagre não é? A gente sabe que tem que enfiar a cara e viver as experiências, sejam elas boas, sejam elas desagradáveis, que é para a gente poder dimensionar depois o que foi aquilo e como a gente se recoloca de pé. Então, eu trouxe para mostrar para vocês um livrinho infantil que eu utilizei semelhante durante a minha infância. Olha, lindo, lindo. Olha, eu tô pegando assim na ponta dos dedos, já tá todo aqui remendado de durex, mas mesmo assim ele já tá bem envelhecido. Minha gente, essa coleção, As Joias dos Contos de Fadas, olha, ela foi uma coleção de 1960. Pasme, 1960. Essa coleçãozinha começou a sair aqui no Brasil. Sim, porque a gente sabe que esses contos de fadas tradicionais, eles não são escritos por brasileiros. Esse, por exemplo, Nino e Rita é de Grimm. Então, eles vão sendo, ao longo do tempo, eles vão sendo publicados em vários países e, com o passar do tempo também, eles vão sofrendo um pouquinho de modificação. Não é na sua essência, eles continuam sempre o mesmo, mas às vezes eles são aumentados um pouco, às vezes eles são chamados mais atenção para um aspecto. Por exemplo, eu estava justamente ouvindo uma crítica a respeito dessa historinha, hoje de manhã no YouTube, e a pessoa que estava fazendo a crítica, ela disse que geralmente quando se lê essa historinha, chama atenção para a maldade da bruxa, mas que a maior maldade que existia nessa história não era da bruxa que havia pego as crianças, era dos pais que haviam abandonado as crianças. Vocês estão entendendo como hoje em dia se trabalha muito com essa proteção ao menor? Chamou a atenção a historinha atualizada, mas esse aspecto, porque a bruxa, afinal de contas, era uma desconhecida, né? E os pais haviam abandonado as duas crianças na floresta, mas como ele é uma historinha escrita em 1812, abandonar a criança à sorte, ao destino, não era uma coisa tão escandalosa, porque era um período de muita, não é pobreza, é miséria, é diferente. Não tinham o que eles comerem. Então, se abandonava a sorte para ver o que é que o destino ia fazer com o futuro dessas crianças. Se eles iriam ou não iriam achar algo melhor que os fizessem sobreviver. Então, também estava prestando atenção a essa mesma historinha publicada na atualidade.
Minha gente, quanta diferença! Porque aqui era uma edição assim mais primitiva, mais simplória. E olha que em 1960 já estamos bem adiantados, não é? Imagina quando ele foi escrito em 1812. E aí, outro porém que eu quero dizer para vocês é que, como eu falei para vocês, as historinhas, elas eram editadas nos vários países diferentes. E as crianças pegavam nomes daqueles países. Olha, esse aqui, por exemplo, foi um livro que possivelmente foi traduzido do italiano. Então, o nome das crianças é Nino e Rita. Na Alemanha, as crianças têm outro nome. Como é atualmente aqui no Brasil que essa historinha ficou conhecida? Atualmente não, já tem muito tempo. Ela ficou conhecida como João e Maria. Na Itália, Nino e Rita. No Brasil, João e Maria. E aí a gente sabe, conhece toda essa historinha do João e da Maria, não é? Aquela historinha que a bruxa pega os dois, eles descobrem, eles veem uma casinha de chocolate, eles estavam perdidos na floresta, encontram uma casinha de chocolate, a bruxa os convence a entrar, os prende para fazer trabalhos forçados para ela, os bota para engordar e depois eles acabam, através de uma artimanha, conseguindo prender a bruxa no forno de bolo e aí ficam salvos. Aqui essa lição, esse livrinho, ele fala, como eu estou dizendo, um pouquinho diferente, porque cada época, cada tradução tem um pontinho a mais, um pontinho a menos, né? Mas olha aqui, olha a gravura, para vocês verem aqui como é que era na década de 60. Tá aqui a madrasta dizendo para o pai deles que não dava para eles continuarem ali, porque não havia comida suficiente para todo mundo. E aí eles decidem abandonar o Nino e a Rita. O Nino escuta essa conversa, aí procura se precaver como? Ele junta várias pedrinhas dentro do bolsinho e na medida que eles vão saindo para abandoná-los, o Nino vai jogando as pedrinhas pelo caminho. Quando eles são abandonados, aí o Nino sai seguindo a trilha das pedras e acaba voltando para casa, não é? Aqui é quando eles ainda passam a noite na floresta e aqui volta para casa. A madrasta continua sem querer. Vamos ter que jogá-los de novo. E o pai fica morto de feliz, mas concorda com a madrasta, né? Então, ó, no outro dia, a madrasta parte de novo nesse mesmo intento e o Nino, a única coisa que ele tem para marcar caminho, já não tem mais as pedrinhas. A única coisa que ele tem migalhas do pãozinho que a madrasta deu para eles tomarem café. E aí ele vai soltando a migalha de pãozinho. Porém, os pássaros acabam comendo as migalhas. Aí, quando eles são abandonados, eles não têm mais como voltar, porque o caminho tá limpo. Os pássaros comeram as migalhinhas de pão. E aí eles começam a caminhar e quando eles encontram a casinha de chocolate. E a bruxa os chama, os atrai com essas doçuras maravilhosas, são as doçuras da vida que nos atraem, não é? E a gente acaba acreditando que a gente também não pode, sem experiência, duvidar de tudo e de todos, não é? E aí a bruxa os pega, depois prende o Nino, prende o Nino e coloca a Rita para trabalhar para ela. Um dia ela pede a Rita que faça o pão, que olhe no forno se a temperatura já tá boa. A Rita diz que não sabe olhar, que por favor ela olhe, ensine a ela como é que se vê a temperatura. E quando ela enfia a cabeça, a Nina empurra a bruxa para dentro do forno, libera o Nino e os dois aproveitam, já que a bruxa morreu, não é? Queimada. Os dois aproveitam para olhar se tem alguma coisa que dá para eles levarem para casa. Encontram as joias da bruxa, a bruxa tem muita joia, eles pegam algumas joias dessa, pedem ajuda a um patinho para atravessar.
e conseguem, depois de muito caminhar, conseguem avistar de novo a casa. E lá vão eles partir de novo para encarar a madrasta. Só que tem uma surpresa. Quando eles chegam, o pai deles diz que a madrasta faleceu, já morreu, e os meninos entregam as joias para o pai e eles vão vivendo muito bem a partir daí, porque afinal de contas estão com as joias, vão vender e vão com o dinheiro conseguir alguma comida e assim a vida vai seguindo. E assim, olha o final do livro, a ilustração final. Olha, minha gente, ele tá bem velhinho. Olha, minha gente, ele tá a coisa mais linda do mundo. Tá aqui uma fagulha da minha infância. Tá aqui um pedacinho do mundo mágico que eu conseguia viver através do livro antes de partir para a floresta, para a selva da vida prática, como é o que acontece com todos nós. E aí, hoje a gente tem, ao invés do Nino e da Rita, a gente tem o quê? O João e a Maria, que são feitos em diversos modelos. Olha, essa edição aqui, que existe em todas as livrarias que a gente entra, o preço varia de R$1 a R$2, ou seja, é acessível a cada um, a todo mundo. Essa aqui também. E olha aí, hoje em dia, com essas computações gráficas, os desenhos já são bem diferentes, porque serve não só para orientar a nossa leitura, como também para nos deixar boquiaberto com as belezas. Olha só, olha essa edição aqui, que coisa linda. Grande, olha, para chamar mais atenção. Não é lindo? A gente não fica viajando pelo passado, pelo presente, pelas vivências que a gente teve, pelos significados que essa historinha pode ter. Pronto, só até aqui. Vou mostrar um outro para vocês verem também. Por isso que eu sou apaixonada por essas historinhas. Elas fazem a gente viajar sem a gente sair do canto e ensinam também. Não são historinhas alienantes, não. Todas elas histórias são feitas com a intenção de serem símbolos, serem arquétipos, serem um terreno propício a gente pensar mil coisas, interpretar de diversas maneiras e são altamente pedagógicas. Elas nos ensinam desde que a gente tenha interesse de aprender. Tudo, né, minha gente? A gente vive uma época que a gente já tá cansado de saber de excessiva informação. A gente tem informação o tempo todo, dentro do celular, fora do celular, nas redes sociais. O que mais nós temos? Nós estamos empanzinados de tanta informação. Basta você botar um determinado assunto que começa um bombardeio a toda hora na sua tela, aparecendo coisas sobre aquele assunto. E por isso a gente, fome de informação, a gente não vive. O que a gente vive hoje em dia talvez seja uma necessidade de utilizar um critério para a gente não ficar só consumindo, sem tirar nenhuma lição daquilo que a gente está consumindo. A bruxinha. E, minha gente, aí, para encerrar isso, para encerrar essa volta ao meu passado, através do Nino e da Rita, e atualmente do João e Maria, eu precisava de quê? Eu precisava de um casalzinho para botar o nome de Nino e Rita. E aí eu achei que deu certinho, justamente, os bonequinhos do passado, da coleção passada, agora recente, né? Quando eu fiz a coleção de bebês de loja, e que eles, por sorte, não foram vendidos, continuaram aqui comigo. Então eu digo, olha, vai dar certinho. Vai ser o Nino e vai ser a Rita. E assim, minha gente, tá sendo meu sábado. Eu quero saber de vocês, se vocês também estão criando alguma coisa para marcar esse sábado e para deixar a historinha de vocês escrita, assim como ficou a historinha do Nino e da Rita
existe a historinha do João e da Maria, cada um de nós vai escrevendo a nossa história. E para quem interessa a nossa história, não sei, não importa. Se ninguém vai querer saber da nossa história, importa que no final do dia a gente diz, e hoje eu escrevi um capítulozinho para mim, para o meu engrandecimento, que foi isso. Alguma coisa que tenha deixado você feliz. Tchau, pessoal. Um bom sábado e até uma outra oportunidade.